Por pouco meu Oi, ateliê gente. não Então, pega recomendo pra fogo. vocês. Cuidado com a elétrica e o uso que vocês fazem dela. E cuidado quem vocês colocam pra mexer na elétrica que vocês vão usar. Eu vou dar um testemunho pra vocês aqui. Eu tenho um ateliê de costura, onde eu trabalho com costura e sublimação, brindes em geral. E eu tive um baita prejuízo. Mas Deus estava me avisando e eu não estava querendo ver. Vou contar pra vocês agora. Primeiro começou quando aqui começou a dar queda. E aí, eu disse, eu vou chamar um eletricista, né? Aí chamei o primeiro. Ele veio, futucou, disse que a rede estava fraca. Eu disse, mas como assim? Se eu sempre utilizei tudo e nunca tive problema. Até que queimou o meu soprador térmico. Eu disse, não é possível. Mas passou-se um pouco, queimou meu gela-água. Agora a água aqui é quente. Eu resolvi fazer o quê? Trazer o ar-condicionado da outra loja e colocar aqui. Eu disse, agora pelo menos no calor eu não vou ficar. A água já tá quente, bora botar o ar-condicionado. Enfim, chamei um outro técnico pra poder olhar aqui. Minto. Chamei o técnico pra mexer no ar-condicionado. Quando ele veio botar o ar-condicionado, ele olhou pra rede e disse, Mai, sua rede tá errada. Mas se preocupa não que eu vou consertar. Eu vou ajeitar. E aí, futuca daqui, mexe dali. Continua piscando, continua dando queda. E ele vai, mexe daqui, mexe dali, troca um fio. Eu sei que e passa um fio, passa outro. Tudo que ele pedia, eu ia comprando. E aí, quando eu vim ver, tinha um monte de fio subindo, um monte de fio descendo, tudo exposto. Aí, até que aqui, esse lado daqui de onde eu uso minhas máquinas, parou de dar queda. Eu, pronto, agora eu vou trabalhar. Quando eu vou ligar o meu computador, o computador não liga. E aí, gente, foi o meu primeiro desespero, né? Porque o computador é a base do meu trabalho. E aí, liguei, o cara tava aqui, ele viu. Eu já desesperada, meu Deus. Aí liguei pro amigo, ele, mais traga meu computador aqui. Isso ia dar 10 horas da noite. Levei o computador. Aí eu vou pegar o diálogo da minha filha e vou colocar no lugar. Isso no dia seguinte, quando eu peguei o computador da minha filha, que eu botei pau. Pum! Na mesma hora. Fiz, meu Deus do céu, queimou também. O que é que tá acontecendo aqui? Fui, liguei pro cara, ó, aconteceu isso também com o computador. Como ele sabia que eu precisava do computador, ele tirou a fonte do computador dele, botou no de Allen pra funcionar. Pegou, botou no meu. Peguei o meu computador, trouxe. Quando chegou aqui, o computador não queria ligar. Aí levei pra ele de novo. Ele fez, ó, mas realmente aqui também demorou. Mas ele, depois de um tempo, ele foi e ligou. Ele pegou a fonte, botou no computador da minha filha e botou cá pra poder... e mandou eu trazer. Testamos lá, funcionou, trouxe pra aqui, liguei. Não liguei, porque eu fiquei com medo. Aí eu disse, eu não vou ligar mais nada aqui, até o técnico chegar e olhar pra ver o que é que tá acontecendo. Não fiz, não liguei mais nada. Mas como a gente é desacreditado, eu fui ligar o quê? A minha cafeteira. Quando eu ligo minha cafeteira, a cafeteira até acendia a luz. Mas simplesmente não acontecia mais nada. Não acontecia mais nada. Ou seja, não teve café. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não vou mais mexer em nada. Desisti, disse que não ia mais costurar, que eu tava costurando, que tava funcionando. Não ia mais costurar, não ia ligar mais nada. Não liguei. Aí marquei pra poder buscar ele no outro dia. Ele passou o dia todo me dando desculpa. Tô indo, tô chegando. E ele disse que era pra ir buscar ele 6 horas, porque ele precisava 10 horas, ou 9 horas estar em Patamares, então ele tinha que resolver o meu cedo pra poder resolver ir pro outro serviço que ele tinha que fazer. Só que ele acordou tarde e foi primeiro pra esse serviço. E aí eu passei o dia todo, ele me dando desculpa. Tô indo, tô chegando. Quando deu 3 horas da tarde, ele disse, tô no ônibus. Eu fiz, agora ele vem. Já que ele tá no ônibus já, agora ele vem. Resumindo, quando deu 6 horas, ele não tinha chegado. Eu disse, ou ele morreu, ou não sei o que aconteceu. E ele não atendia, não dava sinal de vida. Eu falei, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Eu desesperada, preocupada, né? E aí eu entrei em desespero, porque eu tinha coisas pra entregar. E festa não espera, cliente não quer saber. Até entende. Mas não é problema dele, ele pagou por aquilo, ele quer receber. Independente do que aconteça, o cliente quer ter o material dele. Porque teve prazo, foi coisa de antes do carnaval, e aí já era no carnaval, que só faltava a parte da costura, que seria coisa rápida, só que eu não sabia que eu ia fazer durante o carnaval. Só que desde o carnaval que eu tô com um problema, foi o carnaval todo nessa luta. Aí, ele não apareceu. Aí comecei a chorar desesperada, aqui chorando desesperada. Quando eu liguei pra meu esposo, ele fez, liga pra Léo. Liguei, aí ele não podia vir, mas mandou um amigo pra poder ver o que tava acontecendo aqui. Quando ele foi olhar a fiação, tinha fase que não deu fase, eu não entendo de elétrica. Mas eu sei que ele colocou a rede no 220. Deus não deixou que eu queimasse todas as máquinas, porque ele mandou, o outro técnico mandou eu ligar todas as máquinas na hora do teste. Eu liguei todas as máquinas aqui de costura, as 4 máquinas que eu tenho aqui embaixo, liguei 2 prensas lá em cima. E, graças a Deus, não queimou nada, mas poderia ter tocado fogo tudo. Aí, resumindo, aí ele veio, olhou, pô, Mike, tá no 220, botou o aparelho lá e mostrou. Tava dando 219, 220, tava oscilando. Aí ele foi, botou uma tomada pra poder eu ligar a máquina, porque ele sabia que eu tinha coisa pra entregar. Eu continuei usando, ele fez, ó, Mai, a gente vai precisar fazer um orçamento, mas a gente vai ter que rever. Aí no outro dia seguinte ele veio, olhou, ele fez, Mai, que vai ter que refazer, porque sua rede não aguenta essa maquinária. E aí começou a me explicar. Essa máquina aqui não pode ser ligada, ele me mostrou. Esse fio aqui é de 2,5, não aguenta, enfim. Ele me mostrou que minha rede não aguentava os maquinários que eu tinha, porque eu tenho prensa, e prensa é resistência. Prensa é resistência. A resistência da prensa é grande. Eu tenho uma 60 por 40. Então, puxa grande tem uma 38 por 38. Puxa muita energia. Então, a fiação não estava aguentando. Estava derretendo. Eu não podia usar um com o outro. E estava usando. Foi aí que eu tive que comprar todo o material para refazer a elétrica. A elétrica aqui da loja agora tá feita. E aí, quando eu fui ligar a impressora não funcionou. Eu já entrei em desespero. Porque a impressora, a parte da papelaria, não podia fazer nada.
Queimou. Levei para meu esposo, meu vizinho, ajeitaram, graças a Deus consegui resolver. E por último, fui ligar minha prensa, ou minha escancante, a máquina de corte, ontem, e ela também não ligou. Eu pensei que fosse coisa simples de resolver, que ia ser igual à máquina. Só que a fonte dela é maior, é diferente. E como ficou muito tempo, do tempo que teve o negócio da elétrica, que eu não mexi, foi a única coisa que eu não tinha ligado, né? E aí, provavelmente, o líquido vazou e oxidou, queimou alguma coisa na placa, que não quis funcionar, não foi a mesma coisa. E aí, perdi. Nesse resumo, perdi escancante, perdi. Agora, a melhor parte. Deus tomou conta de mim. Sabe por que Deus tomou conta de mim? Tava tudo derretendo. Tudo. A fiação que o rapaz colocou tava derretendo, que ele mexeu os 220. Além de ter queimado o que queimou, poderia ter queimado todas as minhas máquinas, poderia ter pego fogo aqui na loja. A minha loja aqui, meu ateliê, é colado com a casa aqui atrás, parede em parede. Porque aqui é um anexo de lá da casa, de quando comprei, enfim, não separou. Poderia ter pego fogo em tudo. A condensadora que ele colocou lá fora, ele não prendeu. Ele botou um enforca-gato. Poderia ter caído lá de cima, em cima de uma pessoa, de uma criança, do meu filho, em cima de mim, em cima de um carro. E eu estaria respondendo por processos, sem nem saber por quê eu ia estar recebendo processo. Por mais que a gente confie nas pessoas, a gente precisa estar em cima, ver e conhecer o que a pessoa está fazendo. Ah, mas você precisa entender de elétrica, não. Mas os mínimos detalhes precisa. A condensadora é pesada. Tava faltando parafuso. Por que eu não olhei que ele não colocou o parafuso? Era pra eu ter olhado. Mínima coisa, a gente confia demais nas pessoas, né? Mesmo sendo profissionais. Às vezes a gente precisa ter um olhar crítico. Não é um olhar pra dizer, ó, isso tá bem feito, tá bonito, tá feio. Mas um olhar de que, poxa, questionar. Isso aqui não poderia estar assim? Isso aqui poderia isso? Não é se meter no trabalho dos outros, mas a gente vê o que a gente pode melhorar, né? E Deus estava me dizendo o tempo todo, e foi Deus que não deixou com que ele viesse, chegasse aqui. Porque se ele chegasse, ele poderia manter a fiação que ele tinha puxado, que tava derretendo, que a fiação que derreteu, que tava derretendo foi aqui, ele tinha puxado. Então eu ia permanecer desse jeito. Ele poderia até ajeitar 220, mas até lá poderia ter queimado um monte de coisa. Então, Deus tomou conta de mim e toma todos os dias. Mas preste atenção em quem você confia e quem você coloca pra mexer nas coisas que são importantes pra vocês. Elétrica é uma delas. Aqui, a elétrica é muito importante, porque faz parte do meu dia a dia.